Bom, olá, gente, tudo bem? Meu nome é João, como vocês já sabem, vamos dar início aqui a mais uma aula, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre as macromoléculas orgânicas, beleza? Bom, primeiro de tudo, a gente vai falar hoje, né, sobre proteínas. Espera aí. A gente vai falar hoje sobre proteínas, beleza? O que que são essas proteínas? O que que significa esse nome? Proteínas são macromoléculas orgânicas formadas por unidades de aminoácidos. O que que significa uma macromolécula? Ela é uma molécula complexa, de um tamanho grande, e ela é formada por unidades menores, que nesse caso nós vamos chamar de aminoácidos. A gente também diz que as proteínas são polímeros de aminoácidos, beleza? Então, o que que são esses aminoácidos? Essas subunidades que formam a nossa macromolécula. Eles são substâncias orgânicas também, assim como a proteína, obviamente, e eles são constituídos de duas porções interessantes aqui que a gente pode analisar. Uma porção composta por um átomo de nitrogênio e dois de hidrogênio, que forma aqui um grupo amina, e do outro lado da nossa molécula a gente vai ter dois átomos de oxigênio, um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio, formando aqui um grupo de ácido carboxílico. Por isso o nome aminoácido, beleza? Esses aminoácidos eles vão ser sempre iguais, possuir sempre a mesma estrutura, com exceção de um grupo que a gente vai chamar de radical. É esse grupo aqui que vai servir para que nós possamos diferenciar os aminoácidos, beleza? É exatamente esse grupo que forma os diferentes aminoácidos. Bom, um minutinho só. Deixa eu só silenciar quem não está silenciado. Bom, esses aminoácidos eles podem ser classificados de duas formas. A gente pode dizer que eles são aminoácidos essenciais quando eles precisam ser obtidos através da alimentação, ou seja, eles não são produzidos pelo nosso próprio organismo. Nós precisamos ingerir estes aminoácidos, beleza? Ou eles podem ser classificados como não essenciais, quando eles são produzidos pelo nosso organismo. Então não há tanta necessidade da ingestão assim, ok? Essa classificação não faz referência à função desses aminoácidos. Não quer dizer que uns sejam mais importantes ou menos importantes do que os outros. É simplesmente sobre a necessidade da ingestão, beleza? E por último, como que esses aminoácidos interagem entre si para formar as macromoléculas, né? Os peptídeos, as proteínas? Todos os aminoácidos vão se ligar por ligações peptídicas. E o que que são essas ligações? A gente vai ter a ligação de um grupo amina, de um aminoácido, com o grupo ácido carboxílico de outro aminoácido. Beleza? Então, eles sempre vão se ligar desta forma. E essas interações são chamadas de ligações peptídicas. Vou passar para o próximo. Bom, sabendo disso, agora a gente pode começar a ver como são formados, como que a gente analisa a estrutura dessas proteínas. A gente classifica essa estrutura de quatro formas também. A primeira delas é chamada de estrutura primária e ela diz respeito à sequência linear de aminoácidos. A gente vai ver no próximo slide ali todas essas representações visuais, beleza? Então, na estrutura primária, a gente tem a representação linear dos aminoácidos. A gente vai ter lisina, outro aminoácido, tudo bem linearzinho. Na estrutura secundária, a gente começa a ver esses aminoácidos interagindo entre si, dando forma àquela estrutura, ok? Geralmente uma forma helicoidal, em hélice. Então a gente tem essas cadeias de aminoácidos se torcendo, se enrolando sobre si, beleza? Isso por conta da interação dessas porções laterais desses aminoácidos. E aí, como eu falei, geralmente formam uma estrutura helicoidal. Dando seguimento, a gente vai ter a estrutura terciária. Nessa estrutura, a gente vai ter aquele filamento helicoidal dobrando-se sobre si. A gente tem a interação das cadeias laterais desses aminoácidos interagindo entre si e aquela estrutura helicoidal começa a se dobrar, entendeu? Você já vai ter uma outra forma, uma forma tridimensional mais bem definida. E por último, a estrutura quaternária, ela acontece quando a gente tem proteínas com mais de uma subunidade, ok? Por quê? Essa estrutura quaternária seria a proteína completa. Todas as unidades da proteína, já em estrutura terciária, unidas.
Aí a gente forma a estrutura quaternária, beleza? Temos aqui a representação, como eu falei para vocês, a estrutura primária ela vai ser simplesmente a representação linear dos aminoácidos daquela proteína. Na estrutura secundária, a gente já tem as interações das cadeias laterais dos aminoácidos bem representadinhas, formando essa morfologia helicoidal aqui. Na estrutura terciária, temos essa estrutura secundária dobrada sobre si, como vocês podem ver aqui, ó, ela representada. E a gente vê já uma estrutura tridimensional mais bem definida. E em uma estrutura quaternária, a gente vai ter diversas subunidades em estrutura terciária, como vocês podem ver aqui, ó, unidas formando o conteúdo completo, formando toda a proteína. Beleza? Bom, e temos aqui algumas funções que as proteínas podem desempenhar. A primeira delas é a principal função que a gente atribui às proteínas, que é a função estrutural, função de ser construtora, de construir alguma coisa. E eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Actina e miosina, que são as proteínas presentes lá nas nossas células musculares, e essas proteínas que vão realizar a contração muscular, ok? Temos também o colágeno, que vai conferir resistência e elasticidade aos nossos ossos, tranquilo, e temos outras milhares de proteínas estruturais. A segunda função muito relevante para a gente é a função hormonal, ou seja, de regulação do metabolismo. Coloquei algumas proteínas aqui, né, alguns hormônios proteicos para vocês, muito interessantes. A leptina, que a gente aprendeu lá na aula de lipídios, que vai ser aquele hormônio regulador da fome. É esse hormônio aí que ele traz a sensação de saciedade para a gente. Temos a insulina e o glucagon, que são os dois hormônios que atuam no metabolismo de carboidratos, que nós também já vimos. E por último aqui coloquei a tirosina, já que esse hormônio vai ser precursor da epinefrina e da noraepinefrina. Esses dois neurotransmissores, eles antigamente eram conhecidos como adrenalina e noradrenalina, beleza? Temos a função nutricional, aqui no caso eu coloquei a caseína para vocês, e a caseína ela vai fazer a fixação de moléculas de cálcio no nosso organismo. Ela é muito importante para pessoas lactantes, né? Para indivíduos que ainda estão sendo amamentados, para crianças e bebês. Temos a função transportadora, como a hemoglobina, que é essa proteína que está representada aqui para a gente, ok? E ela transporta gases pelo nosso sangue. Ela é um pigmento e ela está presente lá dentro das células vermelhas do sangue, chamadas de hemácias. Temos a albumina também, que é a proteína encontrada na clara do ovo e vai fazer o transporte de metabólitos pela nossa corrente sanguínea. Temos as proteínas com função enzimática, são aquelas que aceleram reações químicas. Botei outros exemplos aqui. Lipases, que seriam aquelas enzimas que digerem lipídios. Proteases, que são as enzimas que digerem outras proteínas. Amilases, que digerem amido, entre outras diversas enzimas que a gente pode citar aqui. Temos proteínas com função de defesa, função imunológica, são chamadas de imunoglobulinas e a gente conhece popularmente como anticorpos. E por último, são poucas as proteínas, mas algumas ainda realizam funções de armazenamento, como a ferritina. Essa proteína aqui, ela vai armazenar íons de ferro e ela vai liberando esses íons na corrente sanguínea lentamente, conforme houver a necessidade, beleza? Então a gente viu aqui algumas das funções que essas proteínas podem executar no nosso organismo. Bom, agora a gente vai focar um pouco nas proteínas com função enzimática, ok? E sendo um pouco mais específico, o que significa ter uma função enzimática? Significa que aquela proteína vai ter ação catalisadora, ou seja, ela vai diminuir a energia de ativação para se iniciar uma reação química. Ela vai atuar nos processos metabólicos do organismo, que esses processos eles aconteceriam sem a presença das enzimas, mas eles demorariam muito mais tempo. Então, elas vão acelerar o início desses processos. Coloquei aqui para vocês um gráfico só para a gente representar o que significa essa ação catalisadora. O que é um catalisador? Na nossa curvinha preta aqui, a gente vai ter uma reação química que acontece sem a presença de um catalisador. Percebam que a energia para iniciar essa reação, ela chega a esses níveis aqui aproximadamente. Quando a gente tem
a ação do catalisador, a gente vai perceber por essa linha tracejada vermelha que a energia necessária para se iniciar o processo é muito menor. Percebam a diferença aqui. Então, a gente diz que esse tipo de fenômeno aqui é chamado de ação catalisadora. É isso aqui que as nossas enzimas fazem nas reações químicas que acontecem no nosso corpo, no nosso metabolismo. Bom, e como é uma enzima? Como é que é a estrutura dessa enzima? As enzimas elas são formadas por aminoácidos também, e elas vão possuir sempre uma região chamada de sítio ativo. Nessa região, a enzima vai se ligar com o substrato e vai realizar a reação química. O que é esse substrato? O substrato não é nada mais do que a molécula na qual a enzima vai reagir, beleza? Se essa enzima ela vai digerir lipídios, os lipídios vão ser o seu substrato, beleza? E uma coisa interessante de se notar aqui é que as enzimas elas são altamente específicas, ou seja, você vai ter uma enzima para cada processo metabólico que acontece no corpo. Uma enzima geralmente atua sobre um ou sobre um grupo super restrito de substratos, beleza? E o que acontece? Como que essa enzima, como que esse sítio ativo se torna tão específico? Ele vai ter o formato, ele vai possuir a forma do substrato, ok? Como se fosse uma chave e uma fechadura. Você tem uma fechadura, você pode ter diversas chaves que, de repente, acabem aparecendo ali com o formato daquela fechadura, mas apenas uma chave vai conseguir entrar na fechadura e abrir aquela fechadura corretamente. E é dessa forma que funciona o sítio ativo da nossa enzima. E existe uma outra região interessante das nossas enzimas, que é chamada de sítio alostérico. Ele é um sítio à parte, é um local à parte desse sítio ativo, ok? Não vão ser ligados substratos nenhum a ele, e nele vão acontecer processos de ativação ou inibição enzimática. A gente diz, né, que são ativadores ou inibidores alostéricos. São moléculas que, quando ligadas a esses sítios, podem ativar a ação da enzima ou podem inibir a ação dessa enzima, beleza? A gente coloquei uma representação aqui para vocês, onde esse azul clarinho aqui seria o substrato da nossa enzima e o azul mais escuro seriam inibidores alostéricos. Percebam que eles se associam em regiões diferentes, ok? Não vão entrar na mesma região da enzima. Bom, dando seguimento aqui, temos agora, acho que a parte mais relevante, que é o que costuma cair mais em vestibular. São os fatores que influenciam as ações enzimáticas, a atividade enzimática. A primeira delas é a concentração de substrato. De que forma que essa concentração afeta a atividade de uma enzima? A gente disse agora que as enzimas elas possuem um sítio ativo super específico. E quando a gente começa a colocar substrato no ambiente, o que vai acontecer com a ação dessa enzima? Ó, percebam nesse gráfico aqui. A gente tem no eixo X aqui a concentração de substrato, e no eixo Y a velocidade dessa reação. Conforme a gente vai adicionando substrato, percebam que a velocidade da reação vai crescendo, a reação começa a acontecer, até um momento que essa velocidade estabiliza. Então, o que aconteceu nesse momento aqui? A gente aumentou a concentração de substrato em tais níveis que a gente saturou todos os sítios ativos. Ou seja, todas aquelas enzimas que estavam disponíveis para realizar os processos químicos ali, elas já estão saturadas, elas já estão ocupadas com substrato. Então, o que vai acontecer com a quantidade restante de substrato que vai sendo adicionada? Ela vai ficando armazenada dela, vai ficando estática, até que aquelas enzimas comecem a terminar as suas reações e possam começar outras reações. Então, a gente chama esse momento, onde todos os sítios ativos estão ocupados, de ponto de saturação. Nesse momento, a velocidade da reação estabiliza e, independente da quantidade de substrato que você adicione, ela não vai mais aumentar, beleza? Mais para frente, quando a enzima começar a reagir com toda aquela quantidade de substrato que estava adicionada ali, essa velocidade vai começar a cair. O substrato começa a acabar e a enzima começa a ficar livre novamente, beleza? Bom, outro fator aqui que vai afetar a nossa ação enzimática é a temperatura. Toda enzima ela vai atuar, ela vai ter o pico de atividade dela em uma temperatura que a gente chama de temperatura ótima, ok? Essa temperatura ela não é fixa, ela varia para cada enzima e para cada processo, mas
toda enzima tem uma temperatura ótima, que é aquele momento da temperatura onde ela vai ter o pico da sua ação, beleza? A temperatura ideal para que ela consiga fazer a sua reação. E o que acontece se a gente extrapolar essa temperatura ótima, se a gente tornar o ambiente mais quente do que a temperatura ideal da nossa enzima? A gente vai ter um processo chamado de desnaturação. Essa temperatura ela é tão alta que ela começa a quebrar as ligações peptídicas entre os aminoácidos. E o que começa a acontecer? Você começa a desfigurar, você começa a mudar a morfologia daquela enzima. E, consequentemente, você muda a forma do seu sítio ativo. Se aquele sítio ativo, que era super específico para aquele substrato, for alterado, será que ele vai conseguir se encaixar naquele substrato novamente? Não. Então, o que acontece com a velocidade da reação? Ela cai. Olha o que eu falei para vocês. Essa enzima ela tem aqui uma temperatura ótima de aproximadamente 34, 35 graus. Beleza? Então, conforme a gente vai chegando próximo dessa temperatura, a gente vê que a velocidade da reação aumenta. E quando a gente começa a extrapolar demais essa velocidade, essa temperatura, a gente começa a desnaturar, a quebrar essas enzimas e a nossa velocidade da reação diminui, já que você está tendo menos enzimas para realizar o processo. Agora, essa desnaturação, ela é permanente? Depende. Em alguns casos, quando você não chega a níveis muito bruscos de temperatura, você até consegue reverter a desnaturação. Mas se você extrapolar demais a temperatura que a enzima suporta, realmente esse processo se torna permanente. Bom, e para a gente finalizar aqui os fatores que influenciam na atividade das nossas enzimas, vamos ter o pH. O pH seria o nível de acidez do ambiente, ok? Bom, como eu falei, assim como a temperatura, cada enzima ela vai ter um pH específico para atuar. Vai ser o pH ótimo dela, o pH ideal para a sua ação, ok? Agora, se a gente alterar o pH do ambiente, a gente vai diminuir a ação dessa enzima, beleza? A gente também pode desnaturar a enzima pelo pH, tornando ele ou mais ácido do que ela suporta ou mais básico do que ela suporta. Aqui, a gente tem 3 exemplos de 3 enzimas aqui, ó. A azulzinha aqui é a pepsina, a vermelha representa a tripsina e, por último, a verdinha representa a amilase salivar. Percebam que cada enzima dessa trabalha num pH ótimo diferente. A pepsina, ela vai ser aquela enzima presente no nosso suco gástrico, lá no nosso estômago. Ela vai atuar num pH um pouco mais ácido, beleza? Lembrando que o pH de 0 a 7 ele é ácido, de 7 a 14 ele é básico. E quando ele fica próximo do 7 ele é neutro. A gente vai ter aqui a amilase salivar, que vai estar presente na nossa saliva, atuando num pH um pouquinho mais básico. E por último, a tripsina, atuando num pH totalmente básico. Então percebam como cada enzima tem as suas particularidades, beleza? Não quer dizer que todas elas atuem num pH ótimo próximo. Bom, e assim como a gente influencia a nossa atividade enzimática, a gente também pode inibir essa atividade ao adicionar alguma substância àquele ambiente, àquele meio. A gente chama isso de inibição enzimática. E ela pode acontecer de 2 formas. De uma forma reversível, onde a gente consegue depois retomar a atividade da enzima, ou irreversível, quando a gente não consegue mais retomar a atividade da enzima. Você inibiu permanentemente aquela enzima. Os processos reversíveis eles são divididos em 2. Aqueles que são competitivos, o que acontece? Prestem atenção como o nome é sugestivo. Um processo de inibição competitiva é aquele onde o inibidor possui uma forma muito semelhante à do substrato, então os dois vão competir pelo sítio ativo da enzima, beleza? Isso não vai alterar a velocidade máxima da nossa reação, mas isso vai fazer com que a reação demore um pouco mais a alcançar aquela velocidade máxima. Geralmente, esses inibidores são utilizados quando você quer diminuir a ação daquela enzima, mas você não quer alterar o resultado final, beleza? Você quer só por um momento diminuir a ação daquela enzima. Bom, e temos a inibição não competitiva. É aquela onde o substrato e o inibidor possuem formas totalmente diferentes. Então, como que esse inibidor age? Ele vai se ligar a outras regiões da enzima e vai impedir ou dificultar a ação daquela enzima. Só que lembrando, esse processo ele é reversível, ok?
Na inibição não competitiva, a gente pode ter o exemplo dos inibidores alostéricos, que eu falei lá no início da nossa aula, beleza? E para que a gente finalize aqui o nosso conteúdo, pessoal, tem aqui um gráfico sobre os 3 tipos de inibição que a gente falou aqui. Sobre os 2 tipos de inibição reversível que a gente falou. Nós temos aqui a ação da nossa enzima sem nenhum inibidor, a ação natural dela. Temos no laranja aqui um inibidor competitivo. Percebam que a velocidade máxima da nossa reação não é alterada. A gente só precisou aqui de um maior período de tempo para que a gente atingisse essa velocidade máxima, ok? E nós temos aqui embaixo os inibidores não competitivos. Esses inibidores não competitivos, eles alteram a velocidade máxima da nossa reação. Perdão. Eles alteram aqui, ó, a velocidade máxima da reação, mas eles não possuem a forma parecida com a do substrato, ok? Para que a gente reverta um processo de inibição competitiva, a gente simplesmente adiciona mais substrato. A gente torna essa competição injusta, beleza? A gente adiciona mais substrato, a gente deixa a concentração de inibidor menor e isso faz com que a nossa reação volte a retomar, beleza? As chances da enzima encontrar o substrato vai ser muito maior do que ela encontrar o inibidor. E por último, nós temos os processos irreversíveis. São aqueles que o inibidor se liga tão fortemente à enzima que essa ligação se torna permanente. Em alguns casos, ela pode até destruir a enzima. Ela pode desnaturar completamente aquela enzima. Em outros casos, ela simplesmente inativa a ação da enzima. Ela se torna inútil ali naquele momento, beleza? Bom, pessoal, terminado nossa aula, espero que vocês tenham entendido. E é isso, até a próxima aula. Valeu!